Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai trabalhar para votar a desoneração da folha salarial ainda nesta quinta-feira. Ele falou também que, nesse momento em que a economia se recupera, é importante manter uma proposta como essa. 17 setores que se programaram, que estão mantendo empregos, que tem muitas pessoas trabalhando hoje que podem perder seus empregos se não houver esta prorrogação. Então nós temos que ter muita sensibilidade política no momento em que nós celebramos redução da taxa de juros, celebramos o controle do câmbio, uma tendência de queda da inflação, um aumento do PIB. Então há um momento do Brasil na economia muito positivo e com números muito positivos. Então esses movimentos bruscos de interromper um programa que vem dando certo da desoneração da folha de pagamento é algo que nós temos que ter toda a atenção, por isso a nossa proposta, com todo respeito, naturalmente, à posição do governo federal nesse instante, com toda a responsabilidade fiscal que temos, a rejeição do veto, a manutenção da prorrogação da desoneração da folha de pagamento e se permitir que as discussões de aprimoramento se deem com a prorrogação valendo para valer a previsibilidade para esses 17 setores. O Senado Federal aprovou Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Os indicados do presidente Lula receberam autorização da CCJ e do plenário da Casa. Em votação secreta, o plenário do Senado aprovou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Dino obteve 47 votos a favor e 31 contra. Poucos minutos depois, os senadores também aprovaram no plenário o nome do subprocurador Paulo Gonet, indicado à Procuradoria-Geral da República com um placar mais favorável de 65 votos pela aprovação e 11 contra. Mais cedo, eles foram aprovados em votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa votação também foi secreta e o placar foi para Dino de 17 votos a favor e 10 contra e para Gonet 23 votos a favor e 4 contra. Na CCJ, Dino recebeu o menor número de votos desde a sabatina do ministro Gilmar Mendes, em 2002. Na ocasião, Mendes teve 16 votos a favor e 6 contra. A sabatina conjunta, que foi inédita, durou cerca de 10 horas. Ao longo da sessão, os dois procuraram se esquivar de polêmicas e embates com a oposição. Dino ocupa a vaga no STF deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Já Gonet vai ocupar a vaga deixada pelo ex-PGR Augusto Aras em setembro e terá um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Nos destaques internacionais, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, foi até Israel para tentar convencer o aliado a mudar as táticas da guerra contra o Hamas e evitar as mortes de civis palestinos. Mas a pressão americana, por enquanto, não surtiu efeito. Israel voltou a realizar bombardeios pesados na manhã de hoje e os principais alvos foram cidades no sul do território palestino. Depois de visitar a Arábia Saudita, o assessor de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, viajou a Tel Aviv. Os Estados Unidos temem que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio e pressionam Israel a estabelecer um prazo para o fim da guerra. O governo americano já disse que os bombardeios indiscriminados estão isolando Israel e espera que o aliado mude o rumo da guerra e diminua a intensidade dos ataques. Segundo o Hamas, mais de 18 mil palestinos foram mortos desde o ataque terrorista de 7 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a pressão internacional não vai interromper a guerra e que vai continuar até alcançar o seu principal objetivo, a eliminação do Hamas. O outro lado também aparece irredutível. Em Doha, o chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, afirmou que qualquer plano do pós-guerra em Gaza que não envolva o grupo é uma mera ilusão.
A Casa Branca também pressiona Israel em se empenhar mais na libertação dos mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza. Às vésperas das eleições de 2024, o Congresso americano abriu formalmente uma investigação sobre um possível impeachment do presidente Joe Biden. O processo praticamente não tem chances de sucesso, mas representa um estorvo para a Casa Branca antes das eleições presidenciais de 2024. Biden tentará a reeleição. Os conservadores, que têm maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam o líder democrata de ter usado a sua influência quando era vice-presidente para permitir que seu filho Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia. Horas antes, Hunter deu uma entrevista coletiva em que negou as acusações contra seu pai. Hunter admitiu que cometeu erros, mas acusou os apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump de tentarem desumanizá-lo para prejudicar seu pai. O governo japonês entrou em uma crise depois da notícia de que ministros teriam recebido subornos milionários. Vários membros do gabinete renunciaram. 4 ministros renunciaram aos cargos das pastas da Economia, Interior, Agricultura, além do chefe de gabinete. O motivo foi um escândalo de subornos no partido de situação, que causou um duro golpe ao governo do primeiro-ministro Fumio Kishida, que prometeu abordar as denúncias e restaurar a confiança da opinião pública. Um assessor especial do primeiro-ministro e 5 vice-ministros também deixaram os cargos. O escândalo explodiu após denúncias de que valores equivalentes a mais de 16 milhões de reais em subornos foram pagos a membros do Partido Liberal Democrático, que governa o Japão de forma quase ininterrupta desde meados do século XX. E na Argentina, a inflação em 12 meses atingiu quase 170% em novembro, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. Este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país. Para combater a inflação e, principalmente, o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade, que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado, que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, 15,9%, alimentos e bebidas não alcoólicas, 15,7% e comunicação, 15,2%. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas. Mas para que haja mudanças, se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho e hoje o leite dele, que custava 6 mil a um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós já sabemos, nós sabemos. E o presidente também falou sobre o que estava por vir. Mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbios diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe, como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você. Até mais.